Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar um abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas. Hoje nós estamos recebendo aqui a Edna, que é uma grande colaboradora da Casa de Eurípides Passanufo, que vem trazer para a gente a classificação dos casamentos. Estamos também aqui hoje com a Ana Ricardina, também que é uma colaboradora da casa, tem sempre aqui gravado programa com a gente. Boa noite, Edna. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ana. Boa noite, amigos, ouvintes da Rádio Boa Nova. Agradecidos que somos pela oportunidade de, mais uma vez, podermos conversar a respeito do Evangelho e buscando as orientações, esclarecimentos, dentro daquilo que nós já damos conta de receber. Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Boa noite, Edna. Boa noite, ouvintes. Vamos começar, Edna? Vamos. Então vamos lá, estamos a postos. Com Prontos para certeza. te ouvir. Sim. Aí, nós estamos aqui. Hoje nós vamos estar falando a respeito da classificação dos casamentos, que está no livro Estudando a Mediunidade, que é um resultado de um estudo que foi feito há muitos anos. A gente não vai aqui falar, né? Mas tem muito tempo, foi na casa de Célio Xavier, e aonde eles colocam Espiritismo e Lar. E eles vêm trazendo ali uns comentários a respeito do Espiritismo lá e vem falando a respeito do casamento. Como a gente vem se propondo há algum tempo buscar falar um pouco mais a respeito da família à luz da doutrina espírita, o que os nossos amigos espirituais nos trazem a respeito da família. E como nós temos, já tem umas 2, 3 semanas que nós, dentro das oportunidades que nós estamos tendo, amigos, companheiros, de estar falando a respeito de casamento. Parece um assunto banal, parece que não tem nada a ver, mas quanto mais nós estudamos, quanto mais conhecimento nós temos, nós podemos perceber que ainda estamos muito distantes da proposta que tanto Jesus nos trouxe a respeito do que é o casamento e também da proposta dos nossos amigos espirituais. A gente até recomenda, quem quiser, tem uma fonte. Eu tenho feito um estudo do livro SOS Família, numa casa espírita que eu frequento. Então, assim, é todo domingo, sabe? Tem um estudo online, então eu conversei com o pessoal e eu falei, olha, eu gostaria muito de falar do livro SOS Família. E no livro SOS Família, nos primeiros capítulos, a Joana de Anjos vem tratando muito a respeito do casamento, a respeito do casal. E para não dizer assim, olha, que não é um tema atual, uma estatísticas esses dias me chamou a atenção, que falando que os casamentos hoje, as uniões, no máximo que estão durando é 13 anos. Quer dizer, se a maior caridade que nós podemos fazer é divulgar a doutrina espírita, incentivar a todos que busquem o conhecimento, que busquem a orientação, para que possa fazer as suas escolhas com uma chance maior de
fazer o certo. E se nós temos essas orientações, por que não nós não vamos transmiti-las, incentivar a todos a estar buscando, não é? Com certeza. E nós vamos começar pelo livro dos Espíritos, quando Kardec fez a seguinte pergunta para a espiritualidade. O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? Porque quando ele está falando aqui, ele está falando da união, nós estamos falando da lei de reprodução, que é a quarta lei que está no Livro dos Espíritos. E Kardec perguntou, porque nós às vezes a gente acha que somente de algum tempo para cá, de 1960, 50, é que essa discussão a respeito da união permanente, não, ela já faz parte, essa questão faz parte da nossa trajetória, das nossas dificuldades, assim a gente pode dizer, há muito tempo, né? Quer dizer, se nós pensarmos que a primeira lei ela veio nos auxiliar e muito, nós demos como o Espírito vai responder para nós, foi uma marcha. Imagine nós uma relação de tão importância que e se ela não caminhasse, se ela também não progredisse. Ela significa, essa união permanente, ela mostra para nós a nossa caminhada. Se nós bem pensarmos, no início, como é que eram as relações? Apesar que nós vamos ver no Evangelho, o que ele vai falar a respeito dos casamentos em várias ações, civilizações, mas ele fala que dentro, né, dessas civilizações nós temos aquelas orientações que são necessárias para a nossa convivência, para a nossa convivência diária. Então, eles responderam para o senhor Allan Kardec o seguinte: é um progresso na marcha da humanidade. Quer dizer, essa proposta dessa união permanente, porque aí nós imaginamos que uma união onde aqueles relacionamentos que muitas vezes nós até achamos que é a modernidade, eu costumo falar que não é modernidade, porque nós vemos na história da humanidade como é que foi a vida até então, como que nós nos relacionávamos, a questão dos próprios casais. Aí a gente lembra como é que era esses relacionamentos sem o respeito, né? Muitas vezes se assemelhando até muito mais aos animais e desconhecendo que nós já fazemos parte do reino hominal, nós já somos seres humanos. Então, se esse tipo de comportamento não estão de acordo com a nossa espécie, e outra coisa, não corresponde o progresso que nós devemos fazer. Se nós observamos em tudo à nossa volta que houve progresso, então todos, quando se fala de relacionamento, nós vemos que é necessário. Então, a gente, quando nós vamos lá no livro Vida e Sexo, que Emmanuel vai falando para nós a respeito desse nosso caminhar aí quando a gente sabe na vivência da sexualidade, porque o casamento, ele vem nos orientando nessa vivência. Agora, nessa vivência da sexualidade. Agora, não é só isto
porque uma união ela não vai ser formada somente com a convivência da sexualidade. Tanto que nós vamos ver no Evangelho, quando ele fala que é necessário que haja união. Então, se no passado essas uniões, essa aproximação era devido à atração sexual, o desejo, no passado, com a evolução, nós fomos vendo que é mais do que isso. É necessário que haja a lei do amor, tanto que está no Evangelho. Não separeis o que Deus juntou. Ele, quando aqui ele está falando isso, ele não está falando das questões das leis, porque nós precisamos delas, porque elas que vão regular a nossa vida, a nossa convivência, e é importante, mas ele fala bem claro a isso, que junto à necessidade desse sentimento maior, sentimento de amor. Quer dizer, nós não vamos partir para um relacionamento sem levar em consideração a lei maior que rege todo o universo. Então, é isso que ele está nos convidando a pensar, a raciocinar. Agora, quando nós vamos falando, aí eu achei no capítulo 22 do Evangelho, encontramos comentários muito interessantes, que vem dentro da nossa atualidade, quando ele fala assim que será então supérflua a lei e deve-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não. De certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil, necessária e mais variável. Então, de acordo com o povo, de acordo com a nação, e ali, de acordo com a evolução daqueles espíritos que estão ali, essa união estável, ela vai ser, essa união estável, esse casamento, ele vai ser regulado por essas leis. E elas são importantes. Eu falo que enquanto nós formos esses espíritos que ainda hoje eu gosto, amanhã eu não gosto, nós vamos precisar dessas leis. Imagine que confusão seria nós sem essas leis. Quando Moisés ele instituiu a carta do divórcio, muitas vezes alguém acha, sim, não. Essa carta de divórcio aí é facilitante. Pelo contrário, aquilo ali foi uma das primeiras leis que veio proteger os relacionamentos. Porque como que é, por exemplo, a prole, os filhos que vinham, ou a própria mulher ali, ou o próprio homem ali, o desrespeito que muitas vezes ambos se tratavam. Imagina. Então, nós precisamos de leis. A gente vê no nosso país, por exemplo, que hoje todo tipo de relacionamento que você tiver, você pode ir lá, você pode ir no cartório, você pode registrar, deixar isso lá registrado, porque qualquer coisa que vier a acontecer aí durante esse relacionamento ou pós, você está, de uma certa maneira, protegido. E eu falo que é ter protegido contra nós mesmos, né? Porque muitas vezes nós vemos aí aqueles que não tomam cuidado com as suas, não procura proteger os seus relacionamentos, e aí acontece porque, vamos dizer, o retorno ao plano espiritual é fato para todos nós.
E muitas vezes a gente não sabe o que está em volta de nós. Como é que vai, por exemplo, direcionar aqueles bens que foram amealhados, que foram juntados ali? Tem a questão também, a proteção que nós devemos ter, porque infelizmente nós amamos hoje e amanhã a gente odeia. Aí você já pensou se não tem essas leis que buscam de uma certa maneira nos proteger uns dos outros? Eu paro para pensar muito nisso, sabe, amigos? Muito mesmo. Porque muitas vezes as pessoas, nós temos o hábito de não valorizar as leis civis. E aqui no Evangelho, ele está mostrando para nós que nós precisamos aprender a valorizar. Elas são importantes para o nosso caminhar. São essas leis que garantem, né, o funcionamento da sociedade, né? Exatamente. Porque sem elas seria um caos. Seria. Você já pensou? E hoje, né, como nós estamos falando de casamento, hoje com as mudanças que estão ocorrendo, os casamentos hoje não são como antes, né? Porque há um tempo atrás, os casamentos há um tempo atrás eram homens e mulheres. Hoje, pessoas do mesmo sexo, né, estão se casando, estão tendo uma união estável, Construindo. formando uma família. E o que é bom, hoje a sociedade já enxerga isso com outros olhos e já vem criando leis que também amparem esses casamentos, para que eles não fiquem tanto fora à margem da sociedade, nem à margem da lei. Uhum. Porque teve um caso né, de uma pessoa conhecida da família, em que eles tinham a união e adquiriram bens juntos, um desencarnou, a família daquele que desencarnou, que né, sabe, toda a vida soube de tudo, veio, pegou as coisas do outro, pôs para fora, trancou, trocou chave de apartamento para que a pessoa não pudesse, né, ficar com nada, que eles queriam ficar com tudo. Mas, graças a Deus, existe a lei. E a lei deu a ele o direito, né, de ter direito aos bens que eles adquiriram e até a pensão. Com certeza. E hoje, Jorge, não, é interessante isso que você trouxe, mas a gente tem observado que isto não está somente ligado à questão dos casais do mesmo sexo. Nós hoje estamos vendo mesmo os héteros Aconteceu mesmo. acontecer entre uma terceira pessoa. A questão dos bens materiais ainda fala muito forte. A falta de respeito para com o outro, porque quando ele fala na união permanente, isso implica em respeito, implica em honestidade, implica em fidelidade, implica responsabilidade uns com os outros, porque o Emmanuel, quando ele fala de casamento, ele fala sobre isso, ele fala para nós um livro que chama Leis de Amor, ele fala que o casamento é a mútua sustentação. Ora, vamos pensar, nós fazendo uma longa caminhada, numa estrada muito difícil, o que é melhor? O que é mais fácil? Nós fazermos isto junto ou a gente fazer separado? Com certeza. E outro ponto importante que quando a gente está estudando um pouco mais sobre o casamento, nós vamos ver que essa união, quando você fala de duas pessoas, ela é importantíssima para a nossa caminhada evolutiva. Com certeza. E aí, como eu já estou pensando, né, que eu tenho um tema para falar agora, mês de maio, aonde a gente vai fazer a ligação da questão da família trabalhando, nos auxiliando na questão do egoísmo. E aí você vê que na questão do casal, por exemplo, a importância dessa parceria
Porque o que é que será que tem uma relação aonde o espírito tem uma oportunidade maior de trabalhar isto? Trabalhar essa questão dessa fraternidade nas relações? Porque quando nós estamos do lado de alguém, nós temos compromisso, nós temos responsabilidade com aquela criatura. Inclusive, devemos a ela respeito, devemos a ela carinho. E, inclusive, a gente assume um compromisso com aquela criatura e ela conosco de nos sustentar, juntos, nós podemos até lembrar que nós precisamos de um alimento chamado afeto. Então, o que o Evangelho está colocando para nós é isso. Olha, nós temos as leis, mas elas sozinhas não são suficientes para manter o relacionamento. E aí a importância de nós buscar vivenciar esse afeto. Então, a gente precisa dessas leis. E aí a gente vê que tem a lei civil, que vem nos auxiliar quando você deu o exemplo, mas o Evangelho vem nos trazer algo muito maior, que é o compromisso de afeto um para com o outro. Interessante isso que eu vejo, porque é o seguinte, os compromissos que a gente faz, né, na espiritualidade. Há poucos dias mesmo passou num programa de televisão, não me lembro se foi Fantástico, que foi um casal, né? Eles resolveram adotar uma criança, né? E eles foram e adotaram um menino. Aí, passado um tempo, onde eles adotaram aquele menino, né? Foram dois rapazes que adotaram. Entraram em contato que apareceu um outro irmão. Aí eles foram lá, se comoveram, né? Adotaram aquele segundo. Pouco tempo depois, apareceu o terceiro, o quarto e o quinto. E eles acabaram adotando todos para não separar a família. Aí, o mais velho deles, né? Ele perguntou, mas como é que é, né? Você já é um rapazinho e 2 pais. Ele falou assim, olha, a princípio eu estranhei. Mas eles me deram tanto amor, mas tanto amor, que hoje eu tenho orgulho de ser filho deles. Né? Amo demais. E aí eles falando, porque né, nós tínhamos o projeto de ter um filho. Adotamos 5. Aí eu fico imaginando, ao compromisso lá. Com certeza. E vieram ali, se encontraram para assumir aquela família, que eles tinham a necessidade de ter aquela família. O né? compromisso, o compromisso né? com Com o outro. família. Nós estamos vendo aí o compromisso desses espíritos com esses nossos irmãos. E a gente sabe que de graça não é. Não é. Mas o compromisso de ambos. Porque, olha só, e tanto que nós vamos ver isto, muitas vezes, nós não paramos para observar que quando nós aqui estamos, a nossa reencarnação, houve uma proposta para que nós pudéssemos caminhar juntos. Que a gente pudesse, por exemplo, nós, independente de como seja a nossa posição neste tabuleiro, que é chamado os relacionamentos, assim nós podemos dizer, cada um ali com sua posição, nós temos. Quer dizer, qual é a posição ali do irmão mais velho? E esse casal, essas 2 pessoas, que elas assumem esse compromisso de auxiliar. E é interessante que você está trazendo isso, que nós estamos falando sobre casamento. Mas vou abrir só um parêntese aqui. Se você for no livro Mensageiros, ele vai contar para nós lá a história de que ele veio numa família onde houve ali os pais desencarnam e ele tinha que ficar ali junto, tomando conta desses irmãos. Devido a umas situações do passado. Ele não cumpriu. O que aconteceu com esses espíritos? Porque ele optou por casar. E ele deixou... olha só para você. Isso nós queremos dizer o seguinte, olha, ninguém
assume, ninguém reencarna sozinho. Nós temos a nossa responsabilidade. Mas olha só, nesse livro, vale a pena, nos domínios da mediunidade, vale a pena nós consultarmos esse capítulo, que é em serviço espiritual, e vai falar, olha só que interessante, a espiritualidade ali está falando sobre mediunidade, mas ali entra vários assuntos e quantas informações estão contidas nesse livro. E o Estudando a Mediunidade vem nos clareando, nos auxiliando. E aqui ele vai falar sobre o espiritismo e o lar. E aí ele vai falar das classificações dos casamentos, das uniões. Aí ele vai falar para nós que tem os acidentais, os provacionais, os sacrificiais, os afins, afinidade superior, e os transcendentes. Dessa classificação desses casamentos, nós podemos destacar que no nosso plano, no planeta Terra, nós vamos destacar os acidentais. Os acidentais, o que eles são? São encontros de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Então, muitas vezes, hoje nós vamos falar, hoje, né? É que hoje, como diz o Emmanuel nos traz, essa questão da vivência da sexualidade sem nenhum tipo de compromisso, de responsabilidade, de afeto, só indo na base da lei da atração, da vivência sem nenhum tipo de compromisso. Então, esses aqui são os casamentos acidentais. Os provacionais, que eles falam para nós, são encontros de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Eles falam que a maioria dos nossos casamentos são esses, originados desses casamentos acidentais. Aonde só aconteceu ali a atração física, não se parou para pensar, não se levou em consideração. Cometem os erros, os desvios, e depois você tem que vir para consertar esses erros. E aí vai como diz, né? Eu não vim para suportar, eu vim para amar. Exato. Não aprendeu a amar, aprendeu a suportar, então volta para aprender a amar. Aí ele vai falar dos casamentos sacrificiais. Reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. Olha só. Então, vamos ver aqui o que os nossos amigos, o que é que eles trouxeram para nós. Eles colocam o seguinte, que o Instituto do Matrimônio, sagrado em suas origens, tem reunido no mesmo teto os mais variados tipos evolutivos. O que vem demonstrar que a união na Terra funciona às vezes como meio de consolidação de laços de pura afinidade espiritual e, em outros casos, em sua maioria, como instrumento de reajuste. Então, aqui mostra bem claro para nós a nossa responsabilidade, que as nossas uniões, a nossa busca afetiva, jamais deve ser feita acontecer de uma maneira desenfreada, se assim nós podemos dizer. Que é algo muito mais sério do que a gente possa pensar. Quando ele fala que o que vem ser, quando ele fala que são para vários tipos de espíritos em determinadas evoluções. Por isso que quando eu falo de família, às vezes a gente vê só a questão dos filhos e a gente às vezes deixa de olhar o casal. Essas duas pessoas que são responsáveis pela formação desse lar. E aqui nós vamos lembrar que nós não estamos falando da questão do corpo físico, porque o compromisso e a responsabilidade é a mesma. Eu falo o seguinte, olha, o respeito à individualidade, à sexualidade do outro, o amor, o afeto do outro, é independente. O seu compromisso é a sua responsabilidade.
É a mesma responsabilidade, é o mesmo compromisso que é aquele que busca uma relação com um companheiro de sexo oposto, quanto aquele que busca consolidar uma vida íntima com um companheiro do mesmo sexo. A É responsabilidade a é a mesma. mesma, não muda em nada. O compromisso é o O mesmo. compromisso é o mesmo, a responsabilidade é o mesmo, o comprometimento é o mesmo, são os mesmos deveres, porque envolve aquela máxima maior de Jesus: não faça o outro aquilo que você não quer que faça Faça pra você. você. Então, independente. Então, quando ele fala, são os vários os tipos. Então, nós temos a oportunidade de, quando nós estarmos juntos, que nós vamos trabalhar esses sentimentos mais nobres que nós temos a necessidade dele. Quando ele fala para nós aqui que ele funciona às vezes, ele vai funcionar muitas vezes com consideração dos afetos, mas ele também vai vir funcionar como reajuste. E olha só, aí ele caminha conosco mais um pouco e fala assim que algumas vezes lá um santuário, um templo, onde almas agradecidas pela legítima compreensão exalta a glória suprema do amor sublimado. Quer dizer, em muitas situações, o Espírito tem essa oportunidade. Os Espíritos têm essa oportunidade de viver. Quando ele fala o que vem a ser um lar. Aí ele vai caminhando conosco, mas aí ele traz uma informação. Ele fala assim que, em sua maioria, porém, os lares são cadinhos purificadores, onde, sobre o calor de rudes provas e dolorosos testemunhos, espíritos frágeis caminham vagarosamente na direção do mais alto. Por isto que eu sempre falo, amigos, a vivência entre o casal, a gente tem que sair daquela ideia de que, olha, é somente por causa dos filhos. Não, é por causa de nós mesmos. O compromisso que nós temos com aquele companheiro, com aquela companheira, com aquele irmão que está ali, vai muito além dessas questões físicas e muitas vezes vai muito além da questão das leis que nós precisamos dela, para não deixarmos esquecer do compromisso que nós assumimos uns com os outros. Porque a gente esquece com uma facilidade. É impressionante. Aí quando ele fala que a maioria é do que... Então, a gente o quê? Olha só como que ele nos coloca. Nós somos espíritos frágeis e muito frágeis. A gente percebe que quando nós temos do nosso lado as pessoas que nos amam, que aqueles pessoas com compromisso nós temos de afeto, o caminhar fica muito mais fácil. Quantas... Quando o casal ele caminha lado a lado, o fardo é mais leve, porque os dois estão dividindo o peso. Agora, quando cada um quer ir para um lado, gente, tudo complica. Porque o porquê que hoje os casamentos estão acabando? Falta de diálogo. Das pessoas sentarem, conversar, né, ver o que está bacana, o que não está. Fazer acordos. Fazer acordos. Achar um peso e uma medida. Então a gente tem que achar um equilíbrio. Com certeza. Ali. Porque se você conseguir encontrar esse equilíbrio, mas o que as pessoas preferem? Se fecham dentro do problema, cada um quer resolver do seu jeito, mas eles não querem discutir, porque quando a gente é um casal, é como, né, a Igreja Católica fala, né? São dois corpos, né? Mas é um só. São dois que se unem. E é isso mesmo, porque ali eles têm que começar a pensar como um casal. Não como cada um uma individualidade. Por mais que eu possa achar que a minha opinião é diferente da opinião do meu companheiro, mas espera lá,
Ele é uma individualidade, eu sou outro. O que que nós... A gente se ama, a gente gosta, quer viver junto, quer ter uma família. Então, olha, vamos chegar, olha, seu ponto de vista é esse, o meu é esse, mas vamos ver um meio termo para a gente poder continuar caminhando juntos, porque se não fizer isso, cada um... Acaba. Ô, Jorge, quando você está falando isso, a gente está lembrando essa regra, não é uma regra somente para os casais. Você já observou que essa é uma regra Para para tudo, né? todos Para nós? todos nós. Independente se nós estamos na posição de filhos, se nós estamos na posição de amigos, se nós estamos na condição de parceiros, Com se nós certeza. estamos como colega de trabalho, todas as vezes onde nós estamos juntos, há essa necessidade. Porque sempre vai ter essas divergências, né? Tanto que ele fala o que ele trouxe aqui para nós? Somos espíritos, cada um num nível de evolução. Cada um num nível de percepção. Percepção das coisas da vida. Agora, é necessário que nós queiramos fazer essa caminhada juntos. E fazer essa caminhada juntos implica em a gente ter deveres, cuidados uns para com os outros. Com certeza. Agora, o que ele vem trazer para nós, que é muito interessante, que ele fala o seguinte, que então, então você vê que aqui, quando nós vamos para os relacionamentos, às vezes a gente vai cheio de ilusão. E às vezes a gente até a gente quer que o outro nos faça feliz, de qualquer maneira. A gente quer, nós não somos perfeitos, mas queremos pessoas perfeitas, mas essa perfeição é de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu quero, né? com a que eu minha quero, necessidade. da minha necessidade, de acordo com o meu, como eu falo, com meus requisitos de qualidade, de acordo com o meu perfil, o que eu coloco ali. E aí ele coloca bem claro para nós. Olha, é um cadinho purificador. Então, se nós estamos procurando perfeição, que o outro seja perfeito, Nós também temos que buscar ser perfeitos, né? Pelo menos melhorar, né? E tentar também tentar entender qual que é a perfeição que o outro espera de mim, para que eu possa cobrar a perfeição que eu quero dele. Aí é que mora o problema. Aí é que está o problema. O problema é que os casais querem medir força. Sabe? Muitos casais Não, querem medir exatamente. Força que eu falo assim, confrontos, né? O problema é esse, porque nós não aceitamos nunca o outro, sabe? O pensamento do outro. Nós queremos sempre o nosso pensamento em primeiro lugar. A gente não aceita o pensamento do outro é melhor que o nosso. Nossos vícios aí continuam exatamente, nós, né? A gente quer que o outro adeque a minha necessidade, a minha maneira de pensar e tudo. Na realidade, você quer transformar o outro numa cópia fiel de você. Engraçado você está falando isso. Tem um texto do Emmanuel, que eu não vou lembrar qual o livro, que ele fala que nós somos narcisistas. Que nós costumamos nos amarmos nos outros. E eu gosto de falar que quando você fala de casamento, não tem uma situação melhor para que isso fique claro, igual é a questão dos casamentos, das uniões. Essas uniões permanentes, né, que a gente busca ser permanente. Porque, agora, isso para ser permanente, eu acho que é o maior desafio que ele coloca. Porque aí é uma decisão. A natureza, tudo colabora para que nós nos aproximemos. Mas o manter, aí é decisão nossa. Depende da gente. Depende de nós. E muitas vezes nós não queremos fazer nenhum tipo de esforço para manter isso. E a gente vê, nós vemos, isto não é somente quando você fala dessas uniões permanentes, que a proposta é ser permanente. Com certeza. Mas em todos os relacionamentos. É interessante também a gente pensar o que é permanente. Permanente, nós estamos falando enquanto nós estivermos encarnados. Porque quando nós regressamos ao plano espiritual, é uma outra situação, mas enquanto aqui estamos,
Isso, o que que isso mostra? Isso mostra o nosso caráter, mostra o que que nós somos, mostra também o quanto que nós queremos evoluir, que a gente quer fazer realmente a nossa mudança, e o quanto que o outro também vai nos auxiliar. Eu fico pensando numa união, que igual a gente vê aí, pessoas com 54 anos, igual nós temos um casal amigo nosso, que já tem 54 anos, teve um casal que eu conheci mais de 70 anos, tanto um outro também, que eu conheci também mais de 70 anos. Eu tive a felicidade de participar e é dessa convivência entre essas duas pessoas. É igual eles falavam, olha, nós não vamos te dizer, Edna, que nós nunca tivemos problemas, mas a gente sempre procurou resolvê-los. Olha só, os dois, eles não se conheciam, tá? Mas a gente sempre buscou resolvê-los. E a gente sempre, eu achei muito interessante, tinha um, ele falava assim, se ela ficar bem, eu fico bem. Seu José. Se ela ficar bem, eu fico bem. Tanto que, olha só, quando ele estava já no estado terminal, ela virou, olha só para você ver, eu sempre conto esse caso, ela até faleceu esse ano. Ela virou e falou com a filha dela assim, me leva lá porque seu pai está me chamando e ele quer conversar comigo. Aí esse cara assim, mãe, se vocês não me levarem, eu vou dar um jeito aqui, eu vou sair aqui, eu vou conseguir. Eles tiveram que levar. Tá, chegaram no hospital, aí o pessoal deixou ela entrar, deixaram só os dois e ficaram conversando. Uma coisa porque ele estava muito mal e ela também, bem doentinha. Disse que foi a despedida, disse que não teve quem não chorasse. A despedida dos dois, ela falando com ele, pode ir, meu velho. Eu vou ficar bem. Muito obrigada pela vida que nós dois tivemos. Diz que foi uma despedida. Olha só para você ver. E ele sempre falava comigo, se ela está bem, eu estou bem. Quer dizer, é aquilo ali, não é o fato de nós estarmos juntos que vai fazer com que essa união seja prazerosa, mas o esforço que nós fazemos, né, para isto. Então, quando ele vai colocando para nós a respeito, e aí esses casamentos provacionais, essa necessidade desses reajustes, veio justamente desses casamentos acidentais. E aí ele pode perguntar assim, mas como? Aí o Evangelho já nos responde. Qual que é o nosso interesse? Qual que é o nosso desejo? Quando nós estamos ali buscando um relacionamento, então quando ele surge na nossa vida, qual é o nosso objetivo? É isso que vai definir. E quais são os valores que nós temos? Se nós vemos tudo na vida, se você não vê com a devida responsabilidade que se pede, é lógico que nós vamos ter problemas. Tudo na vida. É um simples fato de tomar uma água, as coisas mais simples da vida, pede compromisso. Imagine um relacionamento. E um relacionamento que envolve uma intimidade tão profunda, igual é a de um casal. De um casal. Quando ele vai falar para nós o seguinte, quando ele fala que muitas vezes as rudes, sob o calor de rudes provas e dolorosos testemunhos. E muitas vezes, né, problemas que nós mesmos causamos, né? Nós mesmos buscamos. Com certeza. Bom, meus amigos, nós chegamos ao fim, né? Então, olha só, vamos fazer uma proposta? Vamos. Já a próxima mês que nós viemos, vamos dar prosseguimento? Vamos sim. Porque a gente falou bastante da questão dos casamentos e tudo, nós falamos dos casamentos acidentais,
E tem Não os vamos. casamentos provacionais e os sacrificiais, que é o que a gente mais está vivendo no Nós momento. vamos- já no próximo nós podemos fazer sim. Bom, meus amigos, agradeço a Edna, a participação da Edna, Ana, foi muito bom ter vocês aqui. Assunto, né? Passou rápido. Programa Cristo Consolador. Peço que nos ajude na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço, né, aos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, na Rádio Boa Nova. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.